Olá pessoal, vamos lá dando continuidade às PAs, estudo das PAs. Hoje nós vamos falar então da soma dos termos de uma PA finita. Então aqui nós vamos estar sempre utilizando essas duas fórmulas. Essa fórmula aqui foi até dada na aula passada, que é a fórmula do AN. Então sempre o AN, que é o A, supondo que uma PA ela tem 50 elementos, o AN vai ser o A50. Se ela tiver 100 elementos, vai ser o elemento 100. Então o AN aqui é o último elemento da PA. Claro, lembrando, né, que se nós estivermos falando de uma PA finita. Então ela é igual a 1 mais o N, que é o número de elementos que tem dentro da PA. Então se tem 100 elementos, nós temos 100, o N aqui é igual a 100. Menos 1 vezes o R, que é a razão. E o nosso N aqui, que é o número de elementos, não pode ser zero. E nem número negativo. Então não tem como eu ter um conjunto também, né? Vou escrever aqui um conjunto, uma PA, e não tem como eu deixar uma PA vazia, sem nenhum elemento aqui dentro. Então a PA não existe. Então por isso que esse N ali, então fala de N elementos. Então tem que ter ali um ou mais elementos. E a fórmula para nós somarmos, então nós vamos trabalhar com essa soma dos termos de uma PA finita, somatório então de N elementos, ou apenas somatório. Nós vamos pegar o A1, somar com a N e multiplicar, aqui tem uma multiplicação de N dividido por 2. Então nós vamos sempre precisar aqui do AN, vamos precisar sempre utilizar essa fórmula aqui primeiro, para descobrir esse valor aqui, ó. E depois também a gente tem que saber quantos elementos tem, né, dentro de uma PA, e depois dividir por 2. Então vamos aplicar aqui, eu trouxe dois exemplos para a gente estar podendo resolvê-los aí. Então vamos aqui no primeiro exemplo. Vou puxar isso aqui. Isso aqui ali embaixo. Então vamos lá. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Então a PA é essa aqui, 2, 6, 10 e por aí vai. Então ela aqui está falando que vai ter, ela é uma PA infinita, só que quando eu determino que eu quero a soma dos 50 primeiros, eu estou definindo então que eu quero os 50 elementos aqui. Então, já a princípio, vamos verificar aqui, né, o nosso A1. O A1 então é o primeiro elemento da PA, o A2 então é o segundo elemento, e assim vai. Aqui o A3. E eu preciso, gente, se eu vou somar os 50 primeiros, eu preciso saber então o meu A50. Quanto vale, então, o meu A50? Eu preciso descobrir esse termo aqui. Esse elemento aí. Então, eu vou utilizar sempre inicialmente essa fórmula aqui. Então, o AN... Vamos reescrever a fórmula aqui. O AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então vamos primeiro descobrir então o nosso A50. Então esse AN aqui nós estamos falando que é o A50. Então nós precisamos saber quanto vale o A50. Nós temos o A1 é o primeiro elemento aqui dentro. Então o primeiro elemento ali é o número 2, então vai ser 2 mais N menos 1. N é a quantidade de elementos que tem aqui dentro. Ela é uma PA infinita, mas como eu quero saber a soma dos 50 primeiros, eu vou considerar que aqui tem 50 elementos. Eu só vou considerar esses 50 primeiros. Então, o nosso N aqui é exatamente os 50. Menos 1 vezes a razão. Bom, na aula anterior, pessoal, eu até mostrei uma outra forma de calcular esse A50, que seria aqui o AN, mas essa fórmula aqui é uma fórmula geral, então eu estou até trabalhando com ela na aula de hoje. Mas existe, igual eu passei na aula passada, existem outras formas de calcular esse A50. Eu estou passando a fórmula geral aí, que todo mundo coloca, a gente pega em livros, mas na aula anterior, aquela aula inicial, eu nem utilizei essa fórmula, eu utilizei uma outra forma aí de poder encontrar esse valor que a gente queria ali, que poderia ser o 50, poderia ser o 500, poderia ser o 5.000, sem precisar ficar somando a razão ali.
Então, seguindo aqui, nós precisamos saber quanto vale esse R. Eu coloquei o R aqui, mas eu preciso saber quanto vale o R. O R, então, que é a nossa razão, é sempre a diferença de dois termos ali, dois elementos consecutivos dentro de uma PA. Então, nós vamos sempre pegar aqui, ó, o maior menos o menor, ou seja, o A2 menos o A1. Então, a razão sempre é calculada assim. Eu vou pegar dois elementos consecutivos e vou fazer a diferença entre eles. Então, aqui, se eu pegar 6, que é o A2, e subtrair 2, que é o A1, eu tenho 4. Esse 4 é chamado de razão. Razão da PA, ou apenas razão. Então, eu vou multiplicar aqui por 4. E aí nós vamos encontrar, então, o nosso A50 quando resolvermos essa expressão numérica aqui. Qualquer expressão numérica, nós resolvemos o parênteses primeiro. Então, eu vou repetir aqui e vou resolver isso aqui. 50 menos 1 é 49. Vou multiplicar aqui por 4. Bom, aqui eu tenho que multiplicar antes de somar. Sempre, em qualquer expressão numérica, nós multiplicamos antes da soma. Então, vou multiplicar aqui 49 vezes 4. Vou até fazer direto. Ó. 4 vezes 9 é 36. 36 vão 3. 4 vezes 4 são 16. 16 mais 3 que subiu é 19. E aqui, claro, tem um 2 mais aqui que eu não tinha repetido. Então, aqui eu vou somar 2 mais 196. Logo, o meu A50 ele vale 198. Então, nós precisamos dessa informação aqui também para poder achar a soma deles. Porque o que a gente está calculando aqui ainda não é soma. Então, ó, calcule a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Então, nós vamos PA ali de, então, é uma PA crescente, né? Até mesmo porque a razão é positiva, sempre que a razão é positiva é uma PA crescente. E também para verificar aqui entre os elementos que está crescendo, né? 2 foi para 4, perdão, 2 foi para 6, 6 foi para 10, ou seja, está sempre somando 4. E agora, utilizando a fórmula da soma aqui, ó, deixa eu até chegar um pouquinho isso aqui mais para baixo. Então, a fórmula da soma da PA, que é a que a gente vai utilizar, então, soma de N elementos, só que como foi definido ali que é somar os 50 primeiros, então é a soma dos 50 primeiros elementos. Ela é aqui, então, ó, o A1 mais o AN, vou até repetir a fórmula, depois eu substituo os valores. É o A1 mais o AN vezes N menos 2. N menos 2, não, perdão. N dividido por 2. Então, essa é a fórmula para a gente encontrar aí a soma dos termos de uma PA. E se eu quero somar, então, os 50 primeiros termos, nós queremos, então, o somatório de 50. Então, vou trocar o N ali por 50. Vai ser igual a 1. Então, aqui nós vamos calcular, então, a soma dos 50 primeiros termos. Igual foi falado, então vai ser o A1 mais o AN. O AN nós acabamos de calcular aqui, é o número 198. Então, eu vou somar com 198. E vou multiplicar pela quantidade de elementos que tem ali. Então, esse N aqui é a quantidade de elementos. São 50 elementos, ou seja, dos 50 primeiros. Então, aqui vai ser 50. E dividir isso por 2. Então, é só resolver novamente essa expressão numérica aqui. Deixa eu ver isso aqui mais para baixo um pouquinho. E agora nós vamos finalizar aqui então. Então, meu somatório de 50, que são os 50 primeiros termos. Novamente, resolvemos o parênteses primeiro, né? 2 mais 198 vai dar 200. E aqui eu vou multiplicar o 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. Eu estou simplificando essa fração aqui. Gente, 200 vezes 25 vai ser igual a 5.000. Por quê? Ou você faz o cálculo ali, ou você faz que, se fosse 200 vezes 10, seria 2.000. Vezes 20, 4.000. Vezes 5, mais 1.000. Então, daria 5.000. Ou você faz 200 vezes 25. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 são 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Somando tudo, 0, 0, 0. 4 mais 1, 5. Então, se nós somarmos ali, dentro dessa PA,
os 50 primeiros elementos, nós vamos chegar no número 5.000. Um número até redondo, né? Então, respondido aqui o primeiro problema, primeiro exemplo, calcule a soma dos 50 primeiros termos dessa PA aqui, então, seria igual ao número 5.000. E vamos aqui para o nosso exemplo 2. Então, calculando aqui o exemplo 2, vamos ver o que está falando aqui. Um aluno escreveu todos os números ímpares desde 17 até 63. Quantos números ele escreveu? Então, quantos números ele escreveu, escrevendo 17, indo com os números ímpares até o número 63. Precisamos saber isso. E também qual é a soma de todos os números, qual a soma de todos esses números aí. Então, primeiro aqui, nós vamos escrever a nossa PA. Vamos escrever só alguns elementos aqui, claro que eu não vou escrever todos, né? Então, nosso primeiro elemento lá, o primeiro número que ele escreveu é o número 17. E como ele foi escrevendo sempre os números ímpares, ele foi escrevendo de 2 em 2, né? 17 com 2 são 19, 19 com 2 são 21, e até chegar lá no 63. Então essa aí é a nossa PA. Até uma PA novamente finita, né? Então ela termina aqui no 63. Identificando aqui os termos, o primeiro aqui é o A1, o segundo o A2, aqui A3 e aqui é o nosso AN, que é o último termo. Mas então vamos lá. Primeiro vamos descobrir quantos números então ele escreveu aí dentro dessa PA. E depois vamos ter que utilizar a fórmula da soma. Então repare que para a gente utilizar a fórmula da soma, primeiro nós vamos ter que saber quantos números tem ali. Para saber somar ali os números. E aí vai ser o A1 mais o AN, que multiplica o N dividido por 2. Essa é a fórmula, então, da nossa soma. Só que eu falei, para utilizar a fórmula da soma, ainda tem que utilizar a outra fórmula primeiro, que é a fórmula do AN. Então, o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R, é a razão. Então, inicialmente nós vamos começar nessa fórmula aqui do AN. E o AN, agora repara que nós temos, ó, é o número 63. Agora, cuidado que a quantidade de elementos ali, claro que não vão ser 63. Então, eu preciso saber quantos elementos tem aqui dentro. É a primeira pergunta. E claro que eu não vou ficar completando 2 a 2 para depois contar. A gente tem essa fórmula aqui que serve para isso, ó, a fórmula do AN. Como nós temos o AN já um valor conhecido, note que nessa aqui, o AN não era um valor conhecido, né? Aqui. Então, aqui o nosso AN, nós não sabíamos quem era o A50, que seria o AN, mas com a fórmula nós descobrimos que ele seria o 198. Então, é como se aqui tivesse o número 198. Então, ele seria o nosso A50, porque ele falou dos 50 primeiros. Nessa aqui, então, ele não fala quantos termos tem aqui, nós vamos precisar descobrir, e eu sei que o último elemento aqui dentro, que é o meu AN, é igual a 63. Então, eu vou utilizar essa mesma fórmula. Eu vou trocar aqui, ó, esse AN justamente por 63. E aí eu sei que o A1 é o 17, é o primeiro elemento ali dentro, mais N menos 1, então não sei esse N, e sei que a razão é 2, porque ali como eu estou indo com os números ímpares, sempre a gente soma 2, né? 17 mais 2, 19. 19 mais 2, 21. Ou simplesmente também poderia calcular a fórmula da razão. A razão é pegar dois números consecutivos ali, ou seja, pegar ali o A2 e subtrair o A1. E fazendo isso, nós vamos ficar com 19 menos 17, que é igual a 2. Então, note que aqui nós vamos ficar com a equação do primeiro grau. Por quê? Temos igualdade, valor dos dois lados e tem essa incógnita aqui. Ó. E é justamente essa incógnita vai ser a chave para a gente calcular os outros valores. Calcular ali a soma. Nós precisamos, então, desse N e também precisamos do AN. O AN a gente já sabe. O AN, então, é o 63 aqui.
Só que para poder calcular essa soma, eu preciso saber quantos elementos tem ali dentro. Por isso que eu estou utilizando essa fórmula primeiro. Então, resolvendo essa equação, nós vamos eliminar o parênteses primeiro. Vamos repetir aqui. 63 vai ser igual a 17. E eliminando esse parênteses, claro que não tem como subtrair, porque eu não sei quanto é o n. Então, eu vou aplicar aqui a minha propriedade distributiva. Então, n vezes 2, mais 2n. E menos 1 vezes 2, menos 2. Então, quando a gente aplica a propriedade distributiva em um parêntese, nós podemos eliminá-lo sem ter que resolver ele primeiro. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau. Vou passar esse valor para cá e o 2 também. Então, eu vou ficar com 63. O 17 está positivo, vem negativo. O 2 está negativo, vem positivo. Isso vai ser igual a 2n. Resolvendo aqui, eu tenho 63, tiro 17, somo 2. Então, eu já vou juntar esses dois aqui, vou ficar com 65 e vou tirar 17. E aí eu fico aqui que esse valor é igual ao dobro de n, ou seja, 2n. Bom, o 65 tiro 10 vai dar 55. E aí eu tirando mais 5, eu vou ficar com 50. E tirando 2, eu vou ficar com 48. Então 48. Se eu somar 17, eu volto para 65. Isso é igual a 2n. O que eu tenho que fazer agora? Preciso saber o valor de n, então eu tenho que isolar o n. Esse 2 está multiplicando e vai passar dividindo. Então eu vou ficar com 48 dividido por 2 é igual a n. E dividindo 48 por 2, eu tenho o número 24. Ok, esse 24 então, significa que aqui tem 24 números, então. É a nossa primeira pergunta ali, né? Tem 24 elementos aqui, então. Quantos números ele escreveu, então? Então, a primeira resposta aqui, ele escreveu 24. E vamos à segunda pergunta, que agora, já tendo esse n aqui, fica facinho aqui, a gente calcula essa somatória aí. Então, a somatória de 24 elementos, que agora eu sei que eles são 24, é igual a 1. O A1 é quem? 17. Mais o AN é o 63. Que multiplica n dividido por 2. O n nós acabamos de encontrar que é o 24. E divido por 2. Então, aqui o somatório desses números, então, o somatório desses 24 números aí, eu vou somar aqui, 63 mais 17, vou resolver o parênteses primeiro. 63 com 10 dá 73. E 73 com 7 vai dar 80. E esse 80 eu vou multiplicar por 24 dividido por 2, que são 12. Então, 80 vezes 12, se eu fosse fazer de cabeça, eu faria 80 vezes 10 primeiro, seria 800, e 80 vezes 2 seria 160. 800 mais 160, 960. Mas, claro, a gente não precisa ficar fazendo cálculo mental se não quiser, só multiplicar aqui por 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Somando, nós temos 0, 6, 9. Então, ó, a soma dos elementos que ele colocou ali dentro, de todos os números ímpares, do 17 até o 63, é igual a 960. Ou seja, se eu somar 17 mais 19, 19 mais 21, 21 mais 23, 23 mais 25, se eu for somando até chegar no 63, eu vou ter um total então, de 960. Então, tá aí as duas respostas. Ó. Quantos números ele escreveu? 24 números. Qual é a soma de todos os números? 960. Bom, nas próximas aulas, então, eu vou passar mais questões aí envolvendo justamente esses cálculos aqui, e de uma forma até que às vezes cai aí, né, em Enem. É uma matéria, então, que é uma matéria de ensino médio, então ela é uma matéria do Enem. Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.